Da Será que, paz. Bora lá, gente. será Hoje que vai nós... ser exclusivo para Denise? Hã? Exclusivo para Denise e para mim. Ah, não, o Vitor chegou, Vitor. Bom dia. Hoje a gente vai começar, então. Vamos começar um novo módulo hoje, chamado Princípio, tá? Princípios. Vamos, Denise, desligar aí seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o Rafa, se ela não tiver. Já desliguei, já. Não. Então, agora a gente vai entender sobre princípios, né? Vários princípios nesse módulo. Que para a gente adquirir riqueza, nós precisamos dos drives dos princípios, né? Então, essa primeira aula, hoje vão ser 3 aulas, vai ser o que são verdadeiramente os princípios, né? Ele faz uma analogia a princípio muito boa, que é princípio, bota aí, princípio é diferente de regra. Então, o princípio, quem criou foi Deus. E a regra, quem criou foi o homem, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Então, muitas vezes as regras, elas são criadas porque não se cumprem os princípios. Aí precisa de regra, né? Quem lembra que antigamente as pessoas tinham palavra, né? Elas diziam uma palavra, apalavrava um negócio e aquilo ali, pronto, acabou. Aquilo era um princípio, concorda? Como não se cumpre mais o princípio, precisa de regras, tá? Então, ele é meio que contra regras. E sim, a gente tem que focar em princípios, né? Então, ele fala o seguinte: quando a gente foca em cumprir regras, né? Quando a gente foca em cumprir regras, a gente não consegue muita coisa na nossa vida. A gente precisa sempre cumprir os princípios. Vamos dar um exemplo aqui, porque ele disse que regra, disciplina e princípio gera hábito. Então, o que a gente precisa não é de disciplina, é de hábito, certo? Então, é o seguinte, vamos pensar numa pessoa que tenta fazer atividade física. E esse exemplo que ele deu na aula é o meu exemplo. A gente está falando de princípios, Yolanda. O módulo agora começou princípios, e agora a gente está dizendo o que é princípio. Princípio é diferente de regra, né? Então, a regra da sociedade hoje é que as pessoas precisam fazer atividade física para simplesmente se amostrar no corpo, né, se exibir, dizer que faz academia. Então, existem algumas regras impostas pela sociedade. Foi regras criadas por pessoas, né? Que regra é criada por pessoa e princípio é por Deus. Então, o que acontece? Gera disciplina. O filho disso é disciplina. E a gente não precisa de disciplina, a gente precisa de hábito. Então, como é que a gente faz para dar certo? Então, as pessoas não têm a constância na atividade física porque elas são pautadas por regras. E isso aconteceu comigo, quando você muda e pauta isso em princípio, que é o quê? Ter saúde para viver mais. Esse é o princípio, ganhar vida. Se deve fazer atividade física não pelas regras da sociedade, porque hoje é bonito fazer atividade física, porque isso, porque aquilo, muitos para cultuar o corpo. Não, a gente faz atividade física por princípio. Então, quando você muda isso, você começa, ou você continua, entende? Então, isso aconteceu comigo. Enquanto eu queria fazer atividade física para comer, sabe? Para comer mais, ou para dizer que fazia atividade física, ou para emagrecer, simplesmente, eu não tinha constância em atividade física. No dia que eu decidi que eu tinha um propósito a cumprir nessa terra e que eu tenho que viver 120 anos, a chave mudou na minha vida. Então, hoje eu tenho prazer, né,
Eu falo que é depósitos na conta da saúde. Esse é o princípio, isso não é uma regra. É o princípio da vida que Deus nos deu. Então, isso é sustentável. Isso a pessoa vive aquilo ali para a vida toda. Ele deu o exemplo da academia, mas, na verdade, ele está explicando o que é princípio e regra, tá? Então, o que você não está conseguindo, né, é porque você está embasado em regras e não em princípios. A regra, gente, ela é pesada. Ela é lei, é a lei, entendeu? Acusação, julgo, peso. Por que que existiu a lei de Moisés? Porque ninguém cumpria os princípios. Então, lei, regras, peso, é peso, entendeu? Falta de perdão, por exemplo, é um peso. Por quê? Porque é uma quebra de princípio, entende? Agora, vamos supor, você, uma pessoa lhe ofende. Aí você se chateou com ela, e aí você está embaixo da regra dela. Por quê? Porque você agora vai carregar ela, porque você não perdoa, aí você fica carregando ela, ou seja, você está entrando na regra dela. Você está entendendo o que é viver por regra? É pesado, é julgo. Entende? Ela ofende você e você fica carregando ela. Então, a gente, quando anda por princípio, é leve, porque simplesmente a gente libera essa pessoa. A gente não anda na regra dela, entendeu? A gente perdoa e pronto. Aí ele dá um exemplo bem chocante aqui, que eu amo, peguei para mim, eu já tinha isso, mas eu não tinha com esse entendimento, e hoje a gente trabalha com casais, então a gente passa isso também. Ele falou o seguinte, ó, quando uma pessoa casa, ela faz uma aliança. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para mostrar. Faça aí um triângulo. Deus, eu e meu cônjuge. Ó, ele está falando de princípios, certo? Aqui. Então, olha que coisa interessante isso aqui. Quando uma pessoa casa, ela faz uma aliança. Deus, eu e meu cônjuge, ok? Então, quando uma pessoa diz assim, que, né, uma regra, né? Alguém diz assim, fulano me traiu. Aí o mundo que não entende essa aliança diz assim, homem, deixa esse caba. E a gente que, isso é a regra, certo? Da sociedade, homem, traiu, deixa. Aí qual é o princípio? O princípio é o seguinte, o princípio é, éramos três partes, agora só somos duas, né? Porque aí a frase é, essas duas partes sempre vai ser suficiente para refazer o negócio. Porque sempre vai ficar um com Deus, entende? Então não vai se desfazer, ou seja, não tem essa chance de se separar, porque você com Deus, essa parceria, essa aliança vai dar certo, o outro vai dar certo, entende? Isso é viver por princípio. Essas duas pontes que vai ficar de um lado ou de outro é suficiente para refazer o negócio, para reestruturar e restaurar. Concorda que Deus e a pessoa é a maioria? Então vai vencer. Mas se a pessoa não entende isso, ela vai viver por regra e tchum. Então, quem ama a regra tem muito medo de ser repreendido, medo de ser chamada atenção. A pessoa é toda certinha, vive de regra. Porém, ela esqueceu que ela tem que viver de princípio, viver leve. Porque se ela está andando nos princípios, concorda que ela não tem problema com regra? Entende? Então, ele disse o seguinte. Aí ele deu um exemplo também chocante. Ele foi dar um treinamento para o pessoal do Corpo de Bombeiro, né, os alto escalão do Corpo de Bombeiro, e quando chegou lá, ele viu, ele pela experiência dele, que aqueles caras, eles vivem por regras, que é da profissão dele.
Mas existe um problema, é que eles levam a regra para dentro das casas deles, sendo que ele teria que levar o princípio, entende? Então, eles começam a tratar, e ele começou a falar com os caras lá sobre regra e princípio, e aí um monte de gente começou a chorar, e ele meio que revelando, né, as pessoas que elas estavam levando as regras do quartel para dentro de casa. Então, era muito jugo para a mulher, muito jugo para os filhos, entendeu? Ele tentando viver de forma pesada dentro de casa, sendo que o que ele tinha que levar para casa era o princípio, e não a regra do quartel, entendeu? Então, uma pessoa que vive pautada em regra é complicado. Então, nunca chame regra de princípio. Regra, por exemplo, na espiritualidade. Por anos, a igreja no mundo, ou no Brasil, né, ela viveu por regra. Você não pode usar um brinco, você não pode pintar a unha. Meu pai, até hoje, é meio que ateu, porque meu avô era pastor daquela época que a regra era tão pesada, o jugo, que eles não podiam assistir televisão. Eu nem imagino como seja isso, né? Mas o meu avô tinha uma televisão dentro do armário escondido. Jogar. Antigamente. Jogar bola, ele também não Jogar podia, mas bola. jogava escondido, entende? Então, a religiosidade é regras. E a espiritualidade verdadeira é o princípio. Qual é o princípio? Tem que guardar o coração, entende? Eu tenho uma nora, a esposa do meu filho mais jovem, que ela não quer saber assim, da palavra pela forma que ela foi criada. Isso. Porque ela foi criada numa religião que ela vivia embaixo de regras. De regras, entende? Então, Laura, por que você não usa determinadas roupas? É porque é regra da igreja? Não, é porque é o princípio. Entende? Qual é o princípio? Bom senso. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deveria a gente não comer determinadas coisas por princípio. Entende? Por quê? Porque é lícito, mas não vai lhe trazer vida. Não edifica. Não edifica. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você está jogando lixo todo dia para dentro do seu corpo. Entende? Então, para ativar essa riqueza, a gente tem que ativar os princípios e deixar de lado regra, ok? Deve ser mais difícil para entender essa aula quem realmente não segue a Bíblia, quem não tem a palavra, né? É mais difícil. É, Porque cadê o princípio? É de onde? Né? Tipo com assim, certeza, com quem certeza. me diga quais são os princípios, né? Isso. A gente, e E nós aí vai aqui, começar, mas assim, existe alguns princípios que a gente vai estudar aqui, que são drives para a riqueza, que é chocante. O primeiro que eu vou dar agora, eu nunca tinha nem ouvido falar. Princípio da otimização. Quem já ouviu falar? Princípio da otimização? Só Dona Yolanda, porque eu nunca tinha nem ouvido falar. Então, para terminar, o que é o conceito para a gente ir para os princípios, certo? Princípio gera hábito e disciplina, ou regra gera disciplina. O que é disciplina? Disciplina, gente, só tem que ser a partida da chave. Sabe quando você bota a chave no carro que você faz assim, tchum, e se você continuar empurrando, vai pifar, é só a partida. Então, a disciplina é só a partida. O que tem que ser gerado é hábito. Ok? Vamos para o primeiro princípio agora. Princípio da otimização. Princípio é algo divino, ok? É algo natural, é algo divino. Então, é chocante esse princípio da otimização ou da eficiência. Ó, você vai tentar desenhar, deixa eu ver se eu consigo aqui, uma água descendo por deixa eu ver aqui. Ó, aqui é uma água descendo por uma pedra bem alta, certo? Uma água que está pingando aqui. Aí aqui tem uma pedrinha que faz uma volta, aí a água vem por aqui, certo? Aqui, ó.
aqui tem uma pedra, aí a água vem por aqui, certo? Por quê? Ele explica que o princípio da otimização é natural. A natureza sempre vai buscar eficiência. É natural. O que é eficiência? Anote aí. É menos tempo, mais qualidade e menos custo. É natural. A água, ela vai correr por um caminho que ela gaste menos tempo. Entende que ela chegue mais rápido, gastando menos energia. E olha que exemplo incrível. Agora você vai dar outro exemplo. Agora você vai desenhar aqui embaixo. Por favor, repita o que você falou aí. O princípio da otimização é o princípio da eficiência. Isso é uma coisa natural da natureza. A natureza sempre vai levar para a eficiência menos tempo, mais qualidade e menos custo. É natural ela querer correr por um caminho que vai mais rápido. Então, nós temos que ter esse princípio instalado na nossa mente de otimização, porque isso é a natureza de Deus. Está conseguindo compreender? Agora, aqui embaixo, você vai desenhar um burro, um burrinho. Não sei nem desenhar um burro, mas eu vou fazer aqui um burro de carga. Tá vendo um burrinho de carga? Você vai desenhar. Vocês sabiam que esse burro de carga, antigamente, ele era o engenheiro daquela época? Como? Por causa da natureza, do princípio da otimização. Antigamente, não tinha as máquinas que tem hoje para medir a altitude, a altura, não tinha. Então, eles soltavam um burro de carga bem pesado, ele soltava para ele subir isso aqui. E aí, ou para eles andarem num canto que não tinha estrada. E o burro, ele pegava naturalmente o caminho mais rápido. Que ele não é besta. A gente chama ele de burro, né? Mas ele simplesmente pegava e aí eles ficavam mandando os burros para eles começarem a fazer as rodovias antigamente. Ou seja, os burros, que não tem nada de burro, eles iam por um canto que gastava menos energia, porque eles estavam com muita carga, e que chegasse mais rápido. Por isso que dizem que o burro é sagrado. É. Então, minha gente, olha que coisa, o jumento burro, ele sabe sobre eficiência, porque é natural da natureza. Ou seja, ele ia por um canto que gastasse menos tempo, mais qualidade, ou seja, ele gastasse menos energia, né? Menos custo, e ele fosse por um caminho mais tranquilo. Então, anote a frase: ser eficiente é natural do ser humano. Nós precisamos ativar esse princípio na nossa mente. Menos tempo, mais qualidade e menos custo. Então, para acessar a riqueza, nós temos que instalar esse princípio da eficiência sempre. Pablo Marçal fez um lançamento e ele investiu X milhões e voltou não sei quantos milhões. O segundo lançamento desse mesmo, ele investiu a mesma, mais um pouco e faturou a metade. Por quê? Porque eles não prestaram atenção no princípio da eficiência, da otimização. E aí, o terceiro, eles prestaram bastante atenção. Então, eles otimizaram, eles pensaram, o que é que nós podemos fazer para gastar menos tempo, ter mais qualidade e a gente gastar menos? E aí, quando eles focaram no princípio da eficiência, da otimização, o terceiro lançamento, eles investiram menos do que o segundo e faturou muito mais, entende? Então, no nosso negócio, na nossa vida, nós temos que prestar atenção nesse princípio. Ok? Então, a tarefinha, né? A sua vida, de 0 a 10.
quanto é que ela está de qualidade, porque não tem que ser menos tempo, mais qualidade e menos custo, né? Está custando caro levar essa vida que você leva? Talvez precise instalar o princípio da eficiência, da otimização. Por quê? Porque a nossa vida a gente tem que gastar o quê? Fazer coisas que a gente tenha menos tempo, para poder sobrar mais tempo para as coisas mais importantes, né? Com mais qualidade. Então, por exemplo, vamos falar desse princípio com os nossos filhos. Tem muitas mães que elas querem ficar o dia todinho com o filho e elas não dão tempo de qualidade. É melhor que ela ficasse menos tempo, se cuidasse mais, para ela ter mais energia, para quando ela estiver com o filho, elas estarem. Estão conseguindo compreender o princípio da otimização? O casamento é a mesma coisa, nas finanças, no nosso negócio. Então, aí você vai botar lá, de 0 a 10, como é que está a sua qualidade, de 0 a 10, quanto é que está o custo, de 0 a 10, como é que está o tempo. E aí você divide esse número, soma e divide por 3, você vai descobrir qual o seu índice de eficiência na sua vida, índice de otimização. Vamos para o próximo princípio, o princípio da honra. Aqui também nós já sabemos desse princípio, mas é muito importante a gente escutar isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Esse é um dos princípios mais poderosos para a gente ter, para poder a gente prosperar na vida, para a gente viver mais, para a gente prosperar. É o mais poderoso, é o princípio da honra, né? Primeira coisa, honra nunca deve ser cobrada. Então, quando você vê alguém cobrando honra dele mesmo, tá errado. Entende? Honra nunca pode ser cobrada, senão é quebra de princípio. É possível alguém não estar prosperando porque está desonrando pai e mãe, desonrando autoridades, desonrando os mais velhos, né? Então, a gente vai se ligar nisso. Agora, o que é honra, Laura? Eu, por muitos anos, acreditei que honrar pai e mãe era dar atenção, dar presentes, isso também é honra, mas a principal honra, anote aí, isso virou a minha chave. Meu Deus, obrigada, porque eu tive esse treinamento há um ano atrás, há alguns meses atrás. Acho que uns 6 meses atrás, que eu aprendi isso, não foi nem nesse curso com ele, foi com Pablo Massal em outra aula. Honra é você não tentar mudar a pessoa, é aceitar ela como ela é. Então, por exemplo, as pessoas que acham que o pai é canalha, que o pai traiu, que o pai fez isso, que o pai não sabe disso, que o pai entende que eles precisam fazer isso, é uma pessoa que está desonrando o pai. Então, independente do que o pai da gente fez, ou da mãe, né, honrar pai e mãe, independente do que as autoridades fizeram, o princípio da honra é não tentar mudar essa pessoa. É aceitar ela como é. É botar na mente assim, ela não deu mais do que ela tem. Ela deu o que ela tem. Chegou uma menina aqui, a gente deu um treinamento, fez um evento aqui em casa, o Acelera. E teve uma menina que ela fez a roda da vida lá, as 12 áreas da vida, e ela estava mal em todas as áreas. E eu fui explicar para ela e a gente descobriu que ela simplesmente não perdoou os pais, porque abandonou ela com 2 anos de idade, saiu de casa e nunca mais voltou. Imagine o que aconteceu na mente de uma criança, né? De 2 anos de idade, ou foi de 3. E aí eu cheguei para ela e falei, amiga, me dê uma bolsa vermelha agora. E ela, não tenho. Eu disse, me dê, por favor, preciso de uma bolsa vermelha. Ela disse, eu não tenho. Pronto, assim foi seus pais. Eles não podem dar o que eles não tinham. Então, naquela hora, ele deu o que eles tinham. Então, você tem que perdoar. Ou seja, aceitar, entende? Por quê? Porque eles não deram mais do que eles... Ninguém pode dar o que não tem, concorda? Então, é assim que a gente libera as pessoas. E honra. Então, os nossos pais, anote aí, qual é a lista? Pais, pessoas que vieram antes de você, em algum processo da sua vida, você precisa honrar. Os mais velhos, as pessoas maduras,
porque tem gente que não é tão velho, mas é maduro. Os que servem a você, porque eles são maior do que a gente, que a Bíblia diz que os que servem são maior do que a gente. Quem concorda? Amém? E liderança. São seis níveis de pessoas que nós precisamos honrar, ok? Então, agora tem algo poderoso. Se você honrar essas pessoas e depois desonrar, você perde o que você adquiriu dela. Evapora. Então, se você, por exemplo, honrou uma liderança e depois desonrou, você perde a unção que você recebeu dela. Você perde tudo. Por quê? Porque o cérebro ele começa a dar um nó, né? Ele quebra o princípio da honra, o cérebro começa a mudar a energia, se fecha e anula tudo que você aprendeu dessa pessoa. É impressionante isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em falar de alguém, porque quando você fala de alguém, desconstrói aquilo que você tem dela, né? A pessoa que está recebendo. E aí ela pode entrar no pecado da desonra. E aí ela perde o que ela recebeu daquela pessoa, ok? Que é sobre energia. Então, quando, por exemplo, você tem uma liderança, ou você tem o mais velho, ou você tem seus pais, e eles fazem coisas com você, defama, critica, calúnia, até faz algo agressivo com você, o que é que você tem que fazer? Ficar calado. Por quê? Porque senão a gente vai entrar no terreno da desonra. E o terreno da desonra é perigoso. Ok? Aí depois a gente vai ter um. Eu não vou falar sobre modelar uma pessoa, porque ele começou a explicar um pouco sobre modelar. Mas vai ter aula sobre modelagem. E vai ter o aula bônus, quem lembra? Código da modelagem. Que é uma aula bônus que não está no CDR, que eu botei lá na lista que ia dar. Então, não vou falar agora sobre modelar uma pessoa que tem muito a ver com honra, ok? Então, a última coisa aqui, para a gente terminar. Então, honrar é aceitar a pessoa como ela é e não tentar mudar. Gente, isso mudou a minha vida com os meus pais e com minha sogra. Por quê? Porque nós jovens temos uma tendência, não sei se você é assim, de tentar mudar os nossos pais. Você já fez isso? Eu já fiz. Eu não sabia que isso era desonra. Você pode tentar dar um conselho ou explicar, mas se não adianta. Se você tentar mudar eles, isso é desonra. Porque dói neles, entendeu? Porque, e principalmente os velhos, os mais velhos, eles não vão mudar mais. Eu precisei aceitar isso para conviver melhor com eles. Por quê? Agora, nós podemos dar exemplos, entende? A gente pode dar com a nossa vida, falar indiretamente numa roda. Então, por exemplo, algum assunto que você quer que seus pais mudem, você pode estar conversando com todo mundo, eles escutando. Se eles absorverem, ok. Mas a gente não precisa ficar tentando mudar eles, porque é frustrante. Entende? Você sabe que quando alguém fica tentando lhe mudar, dói. A gente está aqui nessas aulas, tem aula que a gente diz, meu Deus, está mexendo com minha crença. Então, não vamos mais entrar nesse terreno de desonra, de tentar mudar os mais velhos, tentar mudar uma liderança. Deixe eles, entende? Acate. Fique calado e faça seu papel. A parte da modelagem eu vou deixar para depois. A gente vai ter uma aula só sobre o código da modelagem, que foi uma das chaves mais importantes que eu já virei, e que esse curso que a gente vai dar é chocante, porque o segredo para tudo é a gente ter os códigos da modelagem. Como modelar pessoas da Bíblia, pessoas que estão perto da gente, pessoas de longe, pessoas de tudo. Tem códigos para isso. Então, vamos lá. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Tu és bom, tu és fiel. Obrigada por esses ensinamentos. Estamos estudando sobre princípios
E a gente sabe que princípios foi você que criou, Pai. Muito obrigada. Que a gente possa expandir a nossa mente, instalar esses princípios naturais que você criou, para a gente ter mais resultado. Queremos viver por princípios, Pai, não por regras. Queremos viver verdadeiramente os teus princípios. Nos ensina, Espírito Santo, nos capacita dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Foto. Ixi, Rafa, não fez o barulhinho, não.